Quero cumprimentar a todos e a todas que acompanham o nosso canal. Nosso canal é Professor Pedro Czai. E hoje não poderia ter motivo maior, razão maior para falar de um tema. Um tema que mexe com a vida sua, da sua família, de quem tem filho, de quem tem neto. Educação. E hoje é o dia do professor. E no dia do professor tem que falar de educação. No dia do professor tem que falar da sua carreira, do seu futuro. Tem que falar de políticas públicas e qual é o futuro da educação brasileira para compreender qual é o futuro dos professores. Eu tenho muito orgulho de ser professor. Comecei minha atuação profissional lá na cidade de Brusque, em Santa Catarina, no curso de jovens e adultos, de ensino fundamental. Depois fui morar em São Paulo, fazer meu curso de teologia, depois fiz meu mestrado, comecei a atuar no ensino médio e depois na faculdade, aos 23 para 24 anos, eu comecei a lecionar na Faculdade Cruzeiro do Sul, em São Miguel Paulista, hoje Universidade de São Miguel Paulista. E retorno a Chapecó a partir de 89 e assumo atividades profissionais na Fundeste, depois no Noesc, que fui pró-reitor, e hoje no Chapecó. Então, há 30 anos sou professor das nossas universidades. Nos últimos 15 anos atuo em cursos de pós-graduação, porque não tenho condições, na condição ou prefeito de Chapecó, ou deputado estadual e hoje deputado federal, a dificuldade de ter disciplina durante a semana, e por isso que fiz a escolha de atuar em cursos de pós-graduação que funcionam em finais de semana. Nos últimos 2 anos tive o privilégio de atuar em 3 universidades com 3 cursos de pós-graduação. Então, por isso que eu estou me apresentando para dizer parabéns aos professores, parabéns a toda essa opção de milhões de brasileiros que escolheram a profissão de professor para ensinar desde as crianças da creche, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior até o mestrado ou doutorado. A todos os nossos educadores do país, todas nossas educadoras, o primeiro sentimento é parabéns. Um abraço solidário a todos. A segunda razão que me move aqui é, neste momento, temos esperança, temos futuro na educação brasileira? Vamos pegar alguns fatos que produzem, como professor, como deputado federal, profunda indignação e crítica. Vamos lá. Reforma da Previdência atingiu diretamente a experiência profissional dos nossos professores e principalmente as nossas professoras. 57 anos para as professoras, 60 anos para os professores. Olha, não tem noção de quem não conhece a experiência do dia a dia de uma sala de aula, o que é ser professor no desafio de 20, 30, 40 crianças, adolescentes numa sala de aula, junto com estudo, junto com pesquisa, junto com extensão, como das universidades públicas, como dos institutos federais, que mostra e demonstra que conciliando ensino e pesquisa e extensão é futuro do professor e é futuro da própria educação. Então, reforma da Previdência, um crime contra os professores e professoras brasileiras. A emenda constitucional 95, Temer-Bolsonaro, que congela para 20 anos os investimentos na educação, que vai permitir no próximo ano ter um corte de 8 bilhões no orçamento de 2020. Isso é um crime de lesa pátria para a educação, para os brasileiros, e o desmonte com o congelamento para 20 anos da carreira, do plano de cargos e salários e carreira do magistério, dos professores, das redes públicas municipais, estaduais e federais para os próximos 20 anos. Essa é uma ofensa, né, quando se congela educação, como saúde, como outras áreas, por 20 anos. Nossos filhos, nossos netos querem escola, querem educação, querem universidade, querem ciência, querem tecnologia para desenvolver esse país. Uma outra ofensa do Bolsonaro é o Futurice.
O Futurice que vai atingir diretamente os mais de 660 campos dos institutos federais, das universidades federais deste país. Quando eles vão mercantilizando, retirando financiamento dessas instituições federais, que são as melhores deste país, 95% da ciência e tecnologia, do conhecimento, é produzido pelas universidades públicas, e os institutos federais, maior orgulho para os professores e técnicos, terem uma avaliação do PISA de 515, quando a média dos países ricos desenvolvidos é 495, como avaliação do PISA. Parabéns aos professores dos institutos e das universidades federais. E o Futurice desmonta a autonomia, retira financiamento para asfixiar as universidades e expulsar milhares e milhares de jovens que não vão ter como permanecer numa universidade, porque eles tiram as bolsas de estudo. Parabéns à Unicamp, que esta semana, depois de um evento histórico lá na década de 80, contra os cortes na educação, agora realiza novamente um grande ato na universidade, na chamada Unicamp, que é uma das universidades referências desse país, contra os cortes, contra o desmonte, pela autonomia, pela pluralidade, pela democracia, pela diversidade e pelo profissionalismo em produzir conhecimento, produzir ensino, produzir extensão, produzir ciência, produzir tecnologia. Nesse dia do professor, eu quero aqui também dizer mais um ponto. Nesse momento de intolerância, eu quero resgatar um grande educador, patrono brasileiro, patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Quando eu vejo um governo Bolsonaro ofendendo os professores e professoras, quando eu vejo o governo Bolsonaro ofendendo a escola pública, a universidade pública, quando eu vejo o Bolsonaro retirando bolsas aos milhares de jovens cientistas da CAPES, da CNPq, da FINEP, não é possível. Um governo que começa a ficar de costas, odiar escola pública, universidade pública, atinge diretamente o coração da escola, o professor, a professora. Não tem educação sem o educador, sem a educadora. E no dia da educação não tem como, por questão de ética, não denunciar um governo Bolsonaro que quer privatizar a educação brasileira, quer tirar o direito de milhões de crianças, de jovens, sonhar e acreditar que é possível chegar a uma universidade. Quando o presidente Lula criou tantas universidades, criou tantos institutos federais, criou tanta esperança e expectativa de um pai, uma mãe, de um vô, de uma avó, sonhar para os seus filhos e netos o direito de estudar, o direito a um patrimônio, a uma herança, a escola, a educação, a universidade. E ver um governo que vai destruindo, desmontando, privatizando empresas públicas como a própria educação. Então hoje é o dia de resistência, de denúncia, mas também de esperança. E com certeza, nossos educadores têm muitas coisas boas também, que lutamos, que conquistamos ao longo da trajetória e que nós não vamos deixar perder. Que nós vamos lutar, nós vamos defender, nós vamos resistir, como vi os estudantes em Santa Catarina, lá em Florianópolis, os estudantes dos institutos, da universidade, vi educadores, professores, defendendo a escola, defendendo a universidade, defendendo a escola técnica federal, defendendo bolsa de estudo. Eu que sou autor do artigo 170, uma bolsa de estudo que fizemos em Santa Catarina, e milhares de jovens que tiveram esse direito de estudar numa universidade comunitária, numa universidade em Santa Catarina, sabe do que isso significa. Lutamos para ter um DESC na cidade onde fui prefeito, como Chapecó. Lutamos para ter um Instituto Federal de Santa Catarina, também em Chapecó e tantos outros municípios catarinenses. Lutamos e conquistamos com tantas lideranças a segunda universidade federal, depois de 50 anos, em Santa Catarina, e estou me referenciando ao meu estado para fazer esse diálogo com o Brasil na área da educação. Então hoje estou aqui conversando contigo. Hoje estou aqui para cumprimentar. Hoje estou aqui para agradecer. Agradecer a oportunidade de eu ser professor, educador,
de tantos alunos que eu encontro no cotidiano, que foram meus alunos das universidades, nos cursos de pós-graduação, de minha filha que faz Universidade Federal, meu filho que se formou numa universidade federal, como tantos pais que sonham e acreditam em educação. E aqui a gente vê aqui, partilhando conosco aqui, a Ana Lídia Nunes Pereira, Arroio do Sol, Hernando Oliveira, a Dinha Ida Diego, a Zenaide Virgínia, aqui a Vanir José, parabéns, meu deputado, obrigado aí. Dinho Ida Diego, fora Bolsonaro. Receba uma notificação na próxima vez que o PT na Câmara fizer uma transmissão ao vivo. Aqui, não entendi, aqui Zenaide, meu Deus, ele tem que catar professores. Ele quer atacar os professores, quer destruir o Brasil. Zenaide, é isso. Bolsonaro é um ignorante, é um despreparado. Eu convivi 8 anos com ele aqui. Ia falar de educação no país, escola pública, rede municipal, estadual, universidade, ele não entendia nada. Íamos falar de ciência, de tecnologia, de produção de conhecimento, ele não entende nada. E põe um incompetente de ministro da educação, um irresponsável, que fica brigando, elegendo inimigos, em vez de cuidar da educação, financiar a educação, criar bolsas, mais universidades públicas, mais institutos, mais financiamento, mais Fundeb. E eles não querem o próprio Fundeb, que vai financiar a educação básica. Vamos reagir, vamos movimentar a sociedade brasileira, como a Unicamp fez agora, que movimentou a universidade, como as universidades federais se posicionando sobre o futuro e dizendo não, como aquele documento entre tantas universidades, com documentos belíssimos, com a Universidade Federal do Paraná fez um documento belíssimo contra o futuro, contra o desmonte da autonomia. Bolsonaro não mete a mão nas universidades, Bolsonaro não mete a mão nos institutos federais, Bolsonaro não mete a mão no Fundeb e nas escolas públicas desse país. Respeita o povo brasileiro, respeita a educação, respeita os professores, respeita os educadores. Toma vergonha nessa cara, irresponsável, que beira a criminosidade, crime de lesa pátria, um país, um governo que corta o orçamento da educação, corta o futuro do teu filho, do teu neto. Um governo que corta o orçamento da educação, corta o futuro do nosso país. Qual é o país do mundo que se desenvolveu, que deu oportunidade para o povo, você não fez? Investimentos maciços em educação, em ciência, em tecnologia. Por isso, professores, hoje é o dia de fazer festa, de alegria, de comemorar, de festejar o nosso dia. É dia de celebração, porque é uma profissão digna, decente, honrada. Mas, ao mesmo tempo, é o dia da indignação, para nós nos valorizar, para a gente ter cada vez mais autonomia e lutar pelos nossos direitos. Então, que bom aqui partilhar com tantos, aqui a Marta, né? Tem amigos que deveriam ver este vídeo, compartilhe com eles para que possam assistir também. Olha aí, ó, interage aqui, compartilhe com o nosso vídeo, sim, como aqui, ó, que é a nossa internauta aqui, YouTube, canal Pedro Uczai, professor Pedro Uczai, nas outras redes sociais. Vamos compartilhar, toca lá no sininho para que a gente possa permitir que mais professores, educadores, jovens possam sonhar junto com a gente educação, futuro. Essa é a melhor escolha que a gente pode fazer num país. Então, por isso, obrigado. Inscreva-se no nosso canal. Olha aqui a Marta, a Leia Carvalho. Parabéns a todos os professores. É isso aí, Marta. A todas as professoras catarinenses, brasileiras, nossos professores. Esse dia é de alegria, de festa, de indignação, de resistência, porque nesse momento da história, o povo brasileiro escolheu aquele que não prioriza a educação. Mas tem futuro. Esse futuro nós vamos construir. Na resistência, na luta, na indignação da nossa juventude, na indignação das redes sociais e da rua. Letras e lutas. E aí eu termino o nosso programa dizendo, nós temos que juntar as letras com as lutas. Não acredito só em letras, só em sala de aula. Tem que botar um pé fora, um pé na estrada, para compreender o que o Brasil está vivendo, porque professor, professora, grande parte das decisões do futuro que acontece ali na sala de aula é decidido externamente. Às vezes é decidido aqui no MEC,
ou no Congresso Nacional, ou no governo federal, estadual ou municipal. Por isso que nós temos que participar da cidadania. Que o nosso patrono, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e tantos intelectuais que construíram sua trajetória e sua vida defendendo a educação pública, laica, democrática, de qualidade, inclusiva, plural, diversa. É tudo isso. É isso que é a educação. Por isso, a todos os professores e professoras desse país, um grande abraço solidário da minha participação aqui como deputado federal, mas a minha participação como professor que convivo com tantos professores desse país. Eu quero dizer, a educação vai contribuir para a mudança desse país, para construir um outro Brasil que é possível e necessário. Viva Paulo Freire, viva as nossas educadoras, professoras da resistência e da luta, viva o movimento sindical dos professores e professoras deste país, dos movimentos sociais, que defende a soberania nacional e defende a educação e a universidade pública, a ciência, a tecnologia. Viva professores e professoras, viva o povo brasileiro, que hoje abraça o professor e a professora, que foram teus, que serão dos filhos ou que serão dos netos. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. E vamos interagindo, vamos participando do nosso canal, participe, se envolva, se inscreva no nosso canal Professor Pedro Czai e bate no sininho, porque batendo no sininho você compartilha a possibilidade de mais professores, educadores, mais jovens, como aquela jovem que eu fui entrevistado semana passada numa rádio, cheguei lá e ela diz: Pedro, você sabia que eu estou aqui sentada te entrevistando? Porque eu fiz a universidade, eu fiz jornalismo, e eu fui bolsista da lei que você fez, do artigo 170. Que alegria, que emoção a gente fazer desse espaço da luta política um espaço de conquista de um direito do nosso jovem, da nossa menina, poder estudar numa universidade. Vamos em frente, um abraço a todos, um abraço solidário aos professores e professoras, e viva a educação pública brasileira. Um abraço.